pedido especial. Agora, Senhor, nós vamos orar. Vamos repreender todo ataque, toda artimanha que o diabo tem feito para parar esse ministério. Nós vamos destruir agora e declarar a vitória. Todos aqueles que têm tocado nesse ministério, todos que estão envolvidos, vão ser tocados nesta noite. E o teu nome será glorificado. Repreendemos a inveja. Repreendemos a inveja. A perseguição. Em nome de Jesus. Declaramos vitória. Declaramos milhões de almas para o teu reino. Em nome de Jesus. Ore agora, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço pela vitória. Te agradeço por este momento importante que nós estamos tomando uma decisão e estamos nos unindo aqui para a grande vitória nesta situação. O Senhor é um Deus tão grande, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Eu repreendo toda a perseguição, Deus, todo ataque do inimigo. Que o teu nome seja glorificado, Pai Santo. Que o teu nome seja glorificado, Deus meu. Opera poderosamente e faça uma obra de transformação. Abençoe os programas radiais. Abençoe o programa de televisão. Abençoe, Deus, as obras que estamos fazendo ao redor do mundo. Nós te entregamos em tuas mãos estas vidas que têm se levantado ultimamente em todo esse ministério. Nós entregamos as tuas mãos, Pai Santo, e te pedimos socorro, Deus. Pedimos que o Senhor seja glorificado para a honra e glória do meu santo nome. Declaramos essa vitória, Deus, em nome de Jesus, aleluia. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Jeremias capítulo 33. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 33. A palavra de Deus vai ser lida em Jeremias capítulo 33, verso 3. Disse: clama a mim, e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Diga comigo: clama a mim, e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Senhor, fala conosco por meio da sua palavra. Abençoa o teu povo e me abençoa também neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar vossos assentos, irmãos. A palavra de Deus esta noite é algo muito importante quando nós podemos meditar e podemos chegar à conclusão que Deus tem muitas coisas para nós e muitas vezes nós não podemos entender as coisas que Deus tem, porque muitas vezes nós olhamos para nós e nós sentimos pequeno diante de tantas coisas que Deus pode fazer na nossa vida. Muitas vezes nós nos limitamos, nós fazemos um plano e dizemos: vamos estudar, vamos fazer faculdade, vamos ter um doutorado, e nós traçamos tudo que nós queremos fazer. Vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro, e nós determinamos
E nós lutamos por todas estas coisas. É muito importante nós lutarmos por essas coisas. É muito importante nós termos na nossa mente o desejo de poder alcançar as vitórias da nossa vida. É muito importante nós sabermos que nós não podemos nos entregar fácil. Não podemos entregar por uma situação, uma perseguição, ou por uma dificuldade que nós estamos passando, ou desanimar ao ver momentos que nós não encontramos as soluções. Porque muitas vezes Deus trabalha na nossa vida de uma maneira tão maravilhosa, que nós não entendemos e nós esquecemos até mesmo das nossas orações. Eu recordo muitas vezes que nós, como no tempo da nossa juventude, aqui como em Guarulhos, tinha uma época que os jovens passavam no púlpito e diziam: Senhor, quebra esse vaso, faça um vaso novo, eu quero ser um vaso novo. Quantos querem ser um vaso novo aqui? Levante a mão. Todos queremos ser um vaso novo. Todos queremos ser quebrados. Queremos estar na mão do oleiro. Queremos que o oleiro faça um vaso novo. Porque muitas vezes nós não podemos entender a maneira que Deus vai trabalhar. O pastor Milton Aparecido, que ele teve aqui em Guarulhos no tempo da nossa juventude, ele me pediu oração um dia. Ele me falou a mim: eu queria que você orasse para mim ser... Ele usou o nome da pessoa, que eu não vou mencionar. Eu queria ser igual a esta pessoa, esse servo de Deus. Eu olhei para ele e disse: bom, Deus vai te dar essa possibilidade, mas você tem que estar disposto. Deus vai trabalhar com você. Eu orei por ele e falei: Deus, ele quer ser um servo como este, mas eu peço que ele faça mais. Eu peço que ele seja mais do que esse servo que ele está admirando. E eu pedi a Deus para ele ser um grande pastor. Passaram-se uns dias, ele voltou e falou: eu quero que você me faça uma oração. Levar por quê agora? Porque eu entrei numa luta tão grande, e ontem eu tomei a decisão: se Deus não tirar essa luta, eu vou desviar. Eu vou para o mundo, porque lá no mundo eu não sofria tanto assim. Eu falei: mas você não pediu para ser um pastor? Pedi. Então, se você quer ser um pastor, você tem que ser provado. O Senhor rompeu o vaso, está fazendo um vaso novo. Não, mas eu quero, Deus tem que tirar. Se não tira, eu vou embora. Eu não vou ficar na igreja sofrendo assim. Porque quando eu vim para a igreja, eu fui abençoado, e agora eu não aceito essa luta. Eu orei, falei: Senhor, tira a luta do teu servo, abençoa ele. Eu fiz uma oração por ele e foi embora. Depois da outra semana, 1 ou 2 semanas, ele voltou outra vez. Falei: Senhor, o que ele vai falar agora? Ele falou: irmão Moreira, eu queria pedir uma oração para você agora, mas vou te explicar o que aconteceu. Quando eu tinha luta, eu falava em línguas estranhas até no meio da rua. O poder de Deus caía na minha vida. E quando eu cheguei aqui, que eu te pedi para orar para Deus tirar a luta, Deus tirou a luta. E eu já não falei mais em línguas. Ontem quase que eu desviei, quase que eu fui para o mundo. Eu estou fraco espiritualmente, estou com medo de cair. E eu voltei aqui para você orar para Deus me mandar a luta outra vez, porque eu preciso. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu orei por ele e disse: Senhor, ele está te pedindo que o Senhor mande para trás a luta. E eu orei pelo pastor Milton Aparecido. Este moço sofreu tanto aqui em Guarulhos que ele teve que pegar um avião e ir lá para Aracaju. E um dia eu estou pregando lá em Aracaju, me convidou para ir na casa dele, fui na casa dele, e quando ele chegou para mim, disse assim: irmão Moreira, vamos na igreja? A igreja está fechada, mas eu vou te mostrar por fora. Chegamos lá na igreja, ele empurrou assim na porta, a igreja estava super lotada. E o povo começou a cantar e nós fomos no púlpito.
E ele olhou para a igreja e falou assim: irmãos, esse é o pastor Moreira que eu tinha mencionado aqui com vocês. E olhou para mim e falou assim: e esta é a igreja que Deus me deu depois que eu aceitei a pagar o preço. Glorificado seja o nome de Deus. Então aquele momento, meus irmãos, para mim foi um momento de alegria, porque ele não sabia que Deus podia fazer esta obra com ele. Mas por meio da prova, por meio da luta, quando Deus quebrou o vaso, ele ficou um pouco confundido, mas ainda acordou a tempo. E ele voltou para as mãos do oleiro. E tem muitos irmãos que Deus lhe autorizou esse vaso ser quebrado. Você está na mão do oleiro, e o oleiro está trabalhando na sua vida. Você está gritando, você está reprovando a obra de Deus na sua vida, porque você não sabe o tamanho da bênção que vai vir sobre você quando você estiver completado. Glorificado seja o nome do Senhor. O oleiro para fazer vitória. Quando o oleiro pega o barro, o oleiro começa a trabalhar, o oleiro começa a amassar o barro, começa a dar golpes naquele barro, e é difícil quando nós estamos na mão do oleiro, porque levamos pancada por tudo enquanto é lado, nós estamos preocupados, estamos passando por problemas, estamos pedindo misericórdia. Mas se você quer vencer, deixa o oleiro terminar o seu trabalho. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque você tem que recordar que um dia você orou a Deus e você pediu a Deus que Ele fizesse de você um vaso novo. Quantos hão pedido? Levante as mãos e glorifique o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Ele vai fazer um vaso novo. O diabo queira ou não queira, ele vai fazer um vaso novo. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando eu cheguei em Nova York para pregar a palavra de Deus, Deus mandou a televisão, Deus fez uma obra, e uma alma nos Estados Unidos não se ganha com facilidade, mas nós pregamos, foi uma só campanha, foram 3.000 almas que aceitaram Jesus como Salvador pessoal. Glorificado seja o nome do Senhor. O diabo se levantou, disse que lá não era meu lugar, mas Deus falou: aqui é o seu lugar. E faz 27 anos que estamos pregando nessa cidade para a honra e glória do nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande. Glorificado seja o nome do Senhor. Então tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida que nós não entendemos. Por isso que quando Deus chamou a Jeremias, Deus mandou Jeremias clamar. Jeremias foi um homem que, quando o Senhor falou com ele, a primeira coisa que ele fez, ele quis esquivar, ele quis sair fora do plano de Deus. Quando o Senhor estava chamando Jeremias, Jeremias tratou de fugir. Nós olhamos para Isaías, Isaías também tratou de fugir. Nós olhamos para Ezequiel, o Senhor mandou ele ficar de pé. O Espírito de Deus teve que entrar em Ezequiel. Glorificado seja o nome do Senhor. E Jeremias, quando veio a palavra de Deus, aleluia, para ele também tratou de esquivar. Ele quis dar uma desculpa para Deus. Quando a palavra de Deus veio a ele, o Senhor disse: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que nasceste te santifiquei e te dei por profeta às nações. E eu disse: Senhor, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. E disse Jeová: não digas sou uma criança, porque tudo que eu envie irás tu e dirás todo o que te mande. Ele disse estas palavras porque também completa neste capítulo, dizendo: antes que te formasse
no ventre da sua mãe, eu te conheci. Então, você não pode fugir das mãos de Deus. E essa é uma das coisas grandes que Deus fez na nossa vida, que nós fomos conhecidos antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Eu tinha 10 anos, Deus me deu um sonho que eu vivi lá em América, e eu não era crente. Eu tinha meus 8 anos de idade, minha mãe me levou num centro de macumba. E quando eu entrei no centro de macumba, eu não era crente, eu pus a mão na mesa. Eles invocaram o diabo não veio. O pessoal gritou: por que não vem esse espírito aqui? O macumbeiro disse: vou fazer uma pergunta a um espírito mais forte que é o diabo. E perguntou para o demônio mais forte. E o demônio falou: eu não posso entrar porque a criança que está com a mão em cima da mesa tem que sair da sala. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é grande. E a minha mãe me tirou daquela sala. Quando eu saí daquela sala, o diabo entrou naquela sala. Glorificado seja o nome do Senhor. Por que o diabo não pode fazer nada? Eu não era crente, eu era uma criança, mas eu fui escolhido. O Senhor me conheceu. E eu quero te dizer a você que ainda que você esteja numa macumbaria, e você pode dizer: eu não sou crente, eu não sirvo a Deus e sou abençoado. Eu acredito que você não serve a Deus e é abençoado, porque eu também não servi a Deus, mas você é conhecido antes que fosse formado no ventre da sua mãe. O Senhor já tinha um projeto na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já havia te escolhido. O Senhor já sabia que hoje você ia estar sentado aqui. O Senhor já sabia que Ele ia falar comigo lá em Nova York: vá para o Brasil. E eu decidi em 2, 3 dias entrar no avião e chegar aqui. O Senhor já sabia de tudo isso. Teve gente aqui que falou: mas eu não sabia que o irmão vinha. O irmão chegou de surpresa. Eu cheguei de surpresa porque a ordem foi rápida. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor mandou vir. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a palavra nos leva a um clamor. Clama a mim. Devemos pensar que tempo nós temos que clamar. A oração que dura 5 minutos, a oração que dura 6 horas, 12 horas, há jejum que vamos jejuar 5 dias, há jejum que vai em 21 dias, há jejum que vai 180 dias. Eu não estou dizendo a você que faça esses jejuns, porque tem que fazer esses jejuns dirigido por Deus. O corpo humano não está preparado para você ficar sem comer dias. Se você vai ficar sem comer, você tem que ficar no máximo 5 dias, dependendo da sua saúde. Mas se você vai tomar água todos os dias, você pode jejuar vários dias. Mas você tem que fazer debaixo da direção de Deus as coisas. O clamor que nós vamos fazer a Deus pode ser de segundos, pode ser de horas. Só o Espírito Santo que vai determinar quanto tempo você vai ter que orar na sua casa. Agora, quem ora bastante, Deus opera bastante. Quem ora pouco, não vê tantas coisas como quer ver. Mas se você entra numa dimensão de oração, de clamor, é lógico que você faça amizade com um irmão que você não conhece. Aproxima deste irmão, fica todo momento conversando com ele, anda com ele, vá com ele, coma com ele, fica do lado dele. Você vai conhecer a vida desse irmão. E quando você entra em oração, você entra em essa comunhão com o Espírito de Deus, você está com o seu Pai.
Você passa a ser um amigo de Deus. Deus tem poder para te revelar coisas ocultas. Tem pessoas que pensam até que você está louco quando vê você sendo usado nas mãos de Deus. Porque Deus é Deus de coisas grandes. Você não deve se conformar só com Deus te deu um dom. Não deve se conformar só com este dom. Deve pedir mais. Deus te deu alguma coisa para você usar para a edificação da igreja. Deve buscar mais. Deve pedir a Deus mais. Porque Deus faz coisas grandes. Quantos creem que Deus faz coisas grandes? Diga glória a Deus. Quando nasceu minha primeira filha, Joyce, ela teria hoje, eu creio que 24 anos, se estivesse viva. Ela nasceu e viveu 1h30 e morreu. Eu fui para o hospital, estava ali no hospital, e na hora que eu estava vendo ela lá na mão dos doutores, o diabo falava comigo: você é missionário. Sua primeira filha nasceu e morreu. Agora veja aquele homem ali conversa, fuma, toma cerveja, vive no mundo, não ora como você. Olha, ele está com a mão, ele tem rosa para a mulher dele, e ele está vendo a filhinha dele que não morreu. Eu sofri muito. Eu falei: diabo, você perdeu comigo. Porque eu ajoelhei naquele corredor do hospital. Falei: agora eu vou te fazer vergonha, Satanás. E comecei a orar. Comecei a gritar ali. Falei: esses americanos vão ter que escutar eu orar aqui. Glorificado seja Deus. Comecei a repreender todo o demônio. E passou um doutor e falou: deixa ele orar, a filha dele morreu. Aí que eu orei mais forte. Glorificado seja o nome de Deus. Orei. Nessa oração Deus falou comigo: você é um pai privilegiado. Eu falei: como privilegiado? Todo mundo está com seus filhos vivos e a minha está morta? A minha está morrendo lá, ó. Ela ia morrer de verdade. Já estava avisado que ela ia morrer. Eu estava pedindo a Deus que por favor não deixasse a menina morrer. Você é um pai privilegiado porque tem muitas mães que têm as suas filhas na prostituição. E você tem uma filha comigo aqui. Quando você chegar aqui, eu vou te apresentar ela. Você vai ver ela comigo. Aleluia. E há muitas mães que as filhas estão na prostituição. Eu não entendi o que Deus estava falando comigo naquele momento, mas entendíamos há uns meses atrás. Deus foi trabalhando comigo, mas eu me senti um pai privilegiado, porque eu pude ver que a minha filha recebeu a bênção de nascer e morrer. Mas no dia que a trombeta de Deus soar, diz a palavra de Deus que os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados num abrir e fechar de olho. Vamos encontrar com o Senhor juntamente com eles. O Senhor vai vir sobre as nuvens. Nós vamos ser transformados num abrir e fechar de olho. E vamos encontrar com Jesus. Quantos estão preparados? Levante as mãos, Senhor, e fique o nome de Jesus. Nós vamos encontrar com Jesus, porque Ele vai vir, a trombeta de Deus vai soar, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E depois dessa luta que eu passei, eu tinha uma viagem missionária para fazer, fui na África. Quando eu cheguei na África com a legião de demônio, já fazia uns 2 a 3 meses que tinha enterrado a minha filha. O diabo começou a dizer: sua mulher está sozinha, sua mulher está sofrendo, você veio aqui, você não podia vir, você tem que voltar agora. E eu falei: vou chamar ela para saber como é que está o diabo. Ela vai mentir para você.
Glorificado seja Deus. Eu falei, então, se ela vai mentir para mim, dizer que está tudo bem e não está, eu já sei o que eu vou fazer. Falei para o pastor, pastor, amanhã eu quero orar. Se o senhor quer me dar comida hoje, conversar comigo, converse hoje. Mas amanhã, por favor, não converse comigo, porque eu quero estar de joelho. Quero orar. E aqui em Guarulhos, eu aprendi com o Messias. Um irmão que chamava Messias, estava lá no Gobuca, me chamou para orar uma vez com ele. Eu era novo convertido. E ele me chamou para orar. Eu fui orar com ele. Quando cheguei lá, às 10 para as 11, ele falou, irmão, vamos dormir e eu te acordo na adoração. Eu estava cansado, nós dormimos. Quando foi 10 para as 2, ele me acordou. E nós ajoelhamos às 2 em ponto. Quando deu às 3, eu já estava cansado, eu era novo convertido, não sabia nem orar direito. Eu falei, mas eu não vou levantar da oração enquanto ele não levantar. Foi até as 4, até as 5, até as 6, de hora que eu orava com o joelho só, glorificado seja Deus. Mas eu não levantei. Quando deu 7 da manhã, ele disse, eu não sabia que você orava tanto assim, glorificado seja Deus. E eu falei, eu estou orando. Mas isso foi uma bênção para mim, que eu acostumei a orar. Antes de casar, eu falei com a minha esposa, à noite, que eu vou ficar das 12 da noite até às 6 de joelho. Você tem que entender isso, não é todas as noites. Quando a coisa aperta, eu fico. Uma só oração também. Eu não vou em banheiro, eu não vou tomar água, eu ajoelho e disse, 6 horas e vou ficar 6 horas. E quando chegou na África, eu falei, 6 horas eu quero ver Satanás, se eu não vou vencer você. Fiquei 6 horas no joelho, não aconteceu nada. Eu segui naquela mesma pressão diabólica. Eu falei, Deus, eu não levanto daqui, eu vou seguir orando. Que a Bíblia disse, clama a mim. E eu segui clamando 7 horas, 8 horas, 9 horas. E eu disse, não vou levantar. E fiquei ali orando. E quando eu não aguentava mais, eu disse, Deus, eu não suporto mais. Era 12 horas que eu estava orando. Nessas 12 horas de oração, aconteceu isso aqui comigo. Ó. Meu corpo tremeu. Quando meu corpo tremeu, eu paguei $1.840 para ir à África. Quando meu corpo fez isso, eu fui trasladado de África a Nova York. Eu vi minha esposa lavando os pratos, vi minha esposa com o cabelo preso, vi minha esposa com a roupa que ela estava. E eu falei, agora se for verdade o que eu vi, então eu fico. Se for mentira, eu pego o avião e vou embora. Chamei ela e falei, você está com essa roupa? Sim. Está lavando o prato? Sim. Você está aí em tal lugar? Sim. Você está fazendo... Quem foi que te falou isso? Eu falei, foi Deus que me levou aí. Glorificado seja Deus. Quantos adoram a Deus? Levante as mãos para o céu. Glorificado seja Deus. Mas com 12 horas de oração, Deus me trouxe lá da África e me levou em Nova York e me levou outra vez para a África outra vez. Glorificado seja o nome do Senhor. Para muitos isso seria impossível. Eu vivi isso. Por isso que a Bíblia disse, clama a mim e eu te responderei. O nosso clamor, nós não sabemos o que é que Deus vai responder. Nós fizemos um clamor aqui, mas eu não sei o que Deus fez. Mas eu sei que houve uma resposta para esta oração no dia de hoje. Você vai fazer um clamor nesta noite. Talvez você não saiba o que Deus vai fazer, mas vai haver uma resposta para esse clamor.